Olá pessoal, imagina a seguinte situação, você está numa reunião de trabalho e de repente alguém se levanta e diz, olha, eu preciso que você tome providências porque todas as vezes que nós mandamos manifestações de clientes para a sua área responde com atraso. Aliás, vocês sempre respondem atrasados. Chato, né? Bem chato esse tipo de abordagem. Pessoal, eu sou Margarete Monteiro, eu sou instrutora de treinamentos corporativos, eu faço treinamentos na área de ouvidoria, especialmente saúde suplementar, CX, Customer Experience, ESG, sou pesquisadora também nas áreas de relação de consumo, já trabalhei mais de 30 anos como executiva no mercado corporativo em empresas nacionais e multinacionais. E eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho da CNV, ou Comunicação Não Violenta, no contexto das ouvidorias. Todo mundo sabe que é muito desafiador para as ouvidorias. A ouvidoria, ela depende de outras áreas para conseguir resolver as manifestações de clientes, né? A ouvidoria trabalha com uma visão mais holística dos processos, mas no detalhe, na hora de resolver, ela depende do apoio das outras áreas da organização. E isso, sem dúvida, é um motivo de conflito, motivo de problemas que acontecem quando a gente precisa que de outras áreas nos ajudem a resolver esse tipo de questão. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho do Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg foi um psicólogo americano, falecido em 2015, e que trouxe esse conceito. Tem um livro com o mesmo nome, Comunicação Não Violenta, que já virou best-seller, e que vem fomentar exatamente um conceito de uma comunicação menos traumática. A gente sabe que a comunicação não muito eficiente é responsável por mais de 90% dos conflitos que a gente experimenta, não só no ambiente de trabalho, mas no ambiente familiar, com amigos, enfim. Então, conhecer um pouquinho das técnicas da comunicação não violenta vai nos ajudar a ir em busca de uma comunicação um pouco mais honesta, um pouco mais clara, mais autêntica e um pouco mais empática, não só com aquele que nos ouve, né, que é objeto da nossa comunicação, como conosco mesmo, né? A comunicação violenta vai tratar de uma comunicação que procura conexão. Quanto mais em conexão eu esteja com o outro que me escuta, eu vou conseguir os melhores resultados nessa comunicação para atingir as metas que eu preciso. Então, é disso que o Marshall Rosenberg divulgou e experimentou na sua larga experiência com grandes conflitos em mais de 60 países ao redor do mundo, desde conflitos em universidades até conflitos no Oriente Médio, por exemplo. Então, e é essa técnica que a gente está lançando mão para que as ouvidorias possam, de uma maneira mais eficiente, buscar essa cooperação, né, de outras áreas para resolver os seus problemas. Não só de outras áreas, mas também da alta administração. Então, a forma como a gente vai se comunicar, a forma como a gente vai se colocar diante do outro, ela precisa ser uma forma mais empática, ela precisa, como dizia o Marshall Rosenberg, que venha mais do coração. O ser humano, de uma maneira geral, segundo o Marshall, ele tem uma vocação natural para apoiar, para cooperar uns com os outros. Quando a gente fala de comunicação não violenta, em princípio você pode pensar, poxa, mas eu não sou violento, né, para falar. Eu sou calmo, falo tranquilamente, respeito o outro. Só que o Marshall Rosenberg, em comunicação não violenta, ele está tratando de um outro tipo de violência, uma violência mais sutil, é uma violência que acaba permeando o noso dia a dia. Desde que nós somos pequenos, nós somos ensinados a revidar, bateu, levou, coisas desse tipo. E isso acaba fazendo com que a gente esteja, na maioria das vezes, se defendendo de alguma coisa e não encontrando no outro acolhimento, abrigo, compreensão. Então, é esse tipo de violência, como eu falei, um pouco mais sutil, que estão nas palavras, às vezes estão no sarcasmo ou no não dito, que a gente vai tentar evitar para que a gente tenha um resultado mais eficiente na nossa comunicação e, de fato, consiga os resultados que a gente pretende ao interagir com o outro. Como eu falei, a comunicação não violenta vai tratar de conexão. Aqui hoje nesse vídeo eu quero trazer
uma estrutura de comunicação que vai fazer com que você consiga se comunicar com o outro de maneira mais objetiva e um pouco menos, ou talvez sem essa violência implícita numa comunicação, como eu falei antes, né? Então, ele traz 4 conceitos básicos. O conceito da observação, que é você descrever uma situação sem julgamentos. O sentimento, a expressão do sentimento, quer dizer, como é que você se sente em relação àquela comunicação. A identificação de uma necessidade, porque o Marshall Rosenberg fala que toda comunicação, no fundo, ela embute uma necessidade. E por último, você faz o pedido, o que você deseja do outro. Então essa estrutura, claro que eu estou falando aqui de uma maneira extremamente didática, para que você consiga perceber a diferença entre uma comunicação, quando a gente não usa nenhuma técnica, a gente fala sem pensar, né, utilizando só dos nossos instintos, da nossa forma de se comunicar, e quando você então resolve desconstruir isso e partir para uma técnica para que tenha resultados mais eficientes. Então, eu vou ler rapidamente para vocês como que ficaria aquele pedido que eu fiz lá no início do vídeo. Lembram quando eu simulei uma situação onde você está participando de uma reunião e sendo cobrada que a sua área não está conseguindo cumprir os prazos? Então, como seria isso? Eu vou ler para vocês. Por exemplo, observação, sem julgamento. Percebi que algumas demandas da ouvidoria enviadas ao seu setor não receberam respostas dentro do prazo estabelecido. Perceba que eu estou descrevendo uma situação. Eu não estou julgando, eu não disse, você sempre se atrasam nos prazos. Expressando o sentimento. Isso me deixa preocupado com a eficácia do nosso trabalho e com possíveis repercussões ou consequências negativas que isso pode trazer. Identificando a necessidade. Como uma empresa, nós temos responsabilidade para garantir respostas às manifestações dos nossos clientes de forma eficiente, de forma eficaz, promovendo a confiança para esse cliente que depende de nós e também a confiança de um trabalho mútuo entre as áreas, de um trabalho mais cooperativo. E finalmente você faz o pedido, aquilo que você efetivamente deseja. Então você pode dizer, por exemplo, eu gostaria de contar com seu apoio para melhor revisar a questão dos prazos na sua área, garantindo que todas as demandas recebidas pela ouvidoria sejam tratadas de forma adequada e dentro dos prazos estabelecidos, para que a gente possa também honrar os prazos junto aos nossos clientes e trabalhar nos nossos indicadores da melhor forma possível. Perceberam, pessoal? É claro que eu coloquei aqui cada coisa de uma maneira muito didática para que vocês percebam a forma como eu abri esse vídeo, né? A forma como numa situação hipotética de uma reunião, como eu me colocaria sem pensar, sem usar a técnica da comunicação não violenta, e como eu posso transformar essa forma de comunicação numa linguagem mais clara, objetiva, sem julgamentos, para que o outro não se sinta ofendido e não trabalhe com essa primeira rejeição ao seu pedido, à sua necessidade. Claro que aqui eu estou usando de uma didática, isso depende muito de treino, né, de treinamento, é como aprender a dirigir, é como aprender um novo idioma. Foi um exemplo de como eu posso transformar uma comunicação que inicialmente é uma comunicação hostil, ofensiva, e só vai trazer a rejeição do outro em relação àquilo que a gente de fato necessita, para uma comunicação sem julgamento, para uma comunicação de fato que vise a cooperação, que é isso que eu preciso para ter as minhas necessidades atendidas. E reduz a hostilidade, reduz a rejeição do outro, né? Isso comprovadamente nas técnicas de comunicação não violenta. E você precisa praticar. Você pode praticar no seu ambiente de trabalho, você pode praticar no seu ambiente familiar. O importante é que você tenha essa clareza de que se você tem uma necessidade, precisa atingir alguns objetivos, você precisa cuidar da sua comunicação. E o pulo do gato aqui, pessoal, é o seguinte: quando você começa a observar a forma como você se comunica com o outro, o que a gente vai descobrir é que, mesmo não reconhecendo em nós comportamentos que podem ensejar violência, as nossas palavras, muitas vezes,
ensejam sim violência no outro. Então, o mais fantástico dessa técnica de comunicação não violenta é que é muito mais sobre mim. A forma como eu me coloco, a forma como eu interajo com as outras pessoas, que pode provocar algumas reações indesejáveis para mim mesmo. Então, isso é que é o grande pulo do gato da comunicação não violenta. É trazer para você um autoconhecimento de forma que você comece a trabalhar nas relações. Como eu falei, não só profissionais, como relações pessoais, e trazer benefícios diretos para isso. As ouvidorias têm esse grande desafio, né, porque elas precisam cumprir prazos, são prazos de legislação, são prazos de programas, né, que elas desenvolvem. Então é muito importante que elas tragam, que elas busquem esse desafio, principalmente quando a gente fala de mediação de conflitos. As boas técnicas de mediação de conflitos aliadas às técnicas de comunicação não violenta podem trazer um excelente resultado no contexto das ouvidorias, quando você junta esses dois conceitos, né? Não só se preocupar com a mediação de conflitos em relação a outras áreas, a clientes, como a forma como você se comunica, ser uma forma eficaz, como eu falei, honesta, autêntica e extremamente empática. O Marshall Rosenberg tem uma frase que eu gostaria de deixar aqui com vocês para reflexão. Quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, em vez de diagnosticar e julgar, descobrimos a profundidade de nossa própria compaixão. Então, pessoal, refletir em cima disso para que a gente torne as nossas relações o mais saudável possível. Bom, pessoal, esse era o meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma pequena degustação das técnicas e das maravilhas que a gente pode alcançar utilizando as técnicas da comunicação não violenta. Eu convido a todos a se aprofundarem um pouco mais nesse tema e convido vocês também para os nossos cursos em parceria com a MD Soluções. Nós temos cursos em ensino à distância e cursos em company também, especialmente cursos de certificação de ouvidores, que nós tocamos nesse tema da comunicação não violenta dentro do contexto da mediação de conflitos, e a gente pode ter a oportunidade de explorar um pouco mais essa técnica e fazer com que a tua formação seja um pouco mais completa, que você tenha ferramentas para desenvolver e para extrair o melhor resultado que você puder da tua ouvidoria, numa ouvidoria mais estratégica, numa ouvidoria que trabalha mais junto à governança corporativa. Tá bem, pessoal? Foi um prazer falar com vocês, eu agradeço demais a atenção até aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente está à disposição. Um grande abraço, um grande beijo a todos.